Bom dia! Vamos dar início ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo de hoje. Nós estamos no capítulo 7, item 7. Capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. A gente já conversou sobre o que é pobre de espírito e, precisamos tomar cuidado com as palavras, já disse no estudo passado. Então, quem tiver interesse de se aprofundar um pouco mais sobre isso, o que é pobre de espírito, a gente já conversou sobre isso nos estudos anteriores. E item 7, mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Então, vamos fazer uma prece. Vamos agradecer a Deus por mais um dia de vida. Vamos agradecer por termos acordado com saúde. Vamos agradecer por todas as bênçãos maravilhosas que temos nessa encarnação, pelos nossos filhos, pais, parentes, amigos, pelos nossos colegas de trabalho, pelos nossos professores, por todas as pessoas que estão ao nosso redor, sejam elas pessoas com as quais nos afinizamos ou não, porque todas elas trazem um aprendizado ou um apoio, ou uma alegria para as nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, pela nossa inteligência, pela nossa capacidade, por todos os recursos materiais que contribuem para a nossa encarnação, para a tranquilidade da nossa encarnação, de forma que podemos nos preocupar com a evolução espiritual, focar nas coisas de Deus e aprender. Obrigado, Jesus. Obrigado, Allan Kardec. Obrigado ao Espiritismo. Obrigado aos recursos tecnológicos que nos permitem transmitir virtualmente, compartilhar. Que assim seja. Então vamos lá. Eu vou, na verdade, ler eu vou começar lendo o último parágrafo do item 6, porque eu vi que ficou faltando na semana passada, no último dia da semana passada, esse parágrafo. Então, começando pelo último parágrafo do item 6. O Espiritismo nos mostra uma outra aplicação deste princípio, o das encarnações sucessivas, nas quais aqueles que foram mais elevados em uma existência terrena serão rebaixados à última categoria na existência seguinte, caso tenham sido dominados pelo orgulho e pela ambição. Então, aquilo que a gente estava dizendo no estudo anterior, todo aquele que se eleva será rebaixado, tem uma aplicação que nós já conversamos no estudo da semana passada, e aqui ele dá uma outra aplicação para isso, que é, nas sucessivas encarnações, o fato de, se a gente tem uma situação de elevada, o elevado que diz aqui, é a situação tranquila, em termos de questões materiais, ou mesmo de prestígio, ou mesmo de fama, qualquer situação que seja considerada uma elevação. A pessoa não está rebaixada, a pessoa está elevada. Materialmente falando, tá, gente? Não é espiritualmente que está dizendo aqui neste momento. Então, quando a pessoa se eleva, tem a oportunidade de vivenciar situações na vida material em determinada encarnação, em que ela está sendo considerada elevada, está se sobrepondo, e ela se utiliza disto para ser orgulhosa, para fazer desses recursos algo que não beneficia as outras pessoas, somente a si mesma, ou seja, ela se torna egoísta, soberba, enfim, é dominada pelo orgulho e pela ambição. Na outra encarnação, ela vai ser, aspas de novo, rebaixada, porque ela não soube lidar com essas oportunidades que foram dadas a ela. Então, até tem um amigo meu que ele sempre diz que o melhor é você ser mais ou menos, você nem estar numa posição muito elevada, nem muito rebaixada. E a rebaixada sofre muito, a elevada tem muitas provas. Normalmente as pessoas têm dificuldade de vivenciar
de lidar com essas provas que as possibilidades elevadas trazem, né? Ela tem muito mais chances de se entregar aos prazeres da carne, ela tem muito mais chances de se entregar aos vícios, quando ela não tem preocupações materiais. Então, muita elevação, entre aspas, material é preocupante, é perigoso, muitas provas pelas quais a pessoa passa, e nem sempre ela supera isso. E aquela situação muito rebaixada, entre aspas de novo, ela é muito difícil, é muito humilhante, é muito complicado a pessoa vivenciar na encarnação isso. Então, o ideal mesmo é o mais ou menos, que aí não tem tantas dificuldades materiais e também não tem tantas tentações, né, que levam ela a cair no vício, cair no exagero dos prazeres materiais. Prazeres materiais não são errados, mas o exagero, tornar isso o objetivo de vida da pessoa, é realmente algo que vai atrapalhar a encarnação dela. Então, continuando aqui, atrapalhar os propósitos, né? Que o propósito é a gente evoluir espiritualmente. Não existe outro motivo, outra possibilidade de algo útil para se fazer na encarnação que não seja a elevação espiritual. E os recursos materiais têm que ser tratados como recursos e não como objetivo de vida. Meios. Quanto mais, melhor, claro. É bom ter conforto, tranquilidade, não ter que se preocupar com conta para pagar, poder dar emprego para outras pessoas, poder pagar estudo de filho, médico com tranquilidade, ter segurança, ter tudo isso que o dinheiro, que os bens materiais proporcionam. Mas eles têm que ser vistos como meios para se alcançar aquilo que é o verdadeiro objetivo, a evolução espiritual, né? Quando a gente tem a nossa fome saciada, quando a gente tem as nossas dificuldades, quando a gente não tem dificuldades materiais, quando a gente tem as nossas necessidades materiais sanadas, a gente tem mais condições de nos concentrar naquilo que viemos aqui fazer, que é evoluir espiritualmente. E às vezes as dificuldades materiais também proporcionam a evolução através da expiação e da prova e da superação. Não devemos nos colocar, já conversamos aqui também em outras oportunidades, em outros capítulos aqui do Evangelho, nós já conversamos sobre isso, sobre o fato de que as provas e expiações não são assim, oh meu Deus, Deus quis assim, então eu vou ficar aqui sentada sofrendo. Não, a gente só deve reagir com fé, tô sempre com fé, mas se limitar à fé e à resignação quando não tem jeito de mudar. Mas quando é possível mudar alguma coisa, a nossa prova pode ser exatamente a de reagir e modificar a situação, e não de ficar se lamentando como se fosse ótimo vivenciar aquela situação. Né, como se exaltando a pobreza, exaltando a doença como se fosse, nossa, coisas maravilhosas. Não são, não são. A gente só deve se conformar com elas quando elas são impossíveis de ser alteradas. Então, uma deficiência que a pessoa nasceu e que realmente é certo que não existe cura, ou um acidente que sofreu que isso deixou sequelas incuráveis, a morte de alguém, né, o desencarne prematuro de alguém que a gente ama, esse tipo de coisa que não tem como mudar, aí a gente tem que ter resignação e coragem para enfrentar a vida desta forma. Mas tudo aquilo que pode ser mudado, a gente tem que buscar mudar, buscar superar. Superar não é se conformar, superar é mudar aquela situação. Então, é assim que a gente encara as coisas no Espiritismo. É assim, pelo menos, que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Se existem espíritas que não agem desta forma, daí é a pessoa que está indo contra o que está escrito aqui, né? Então vamos continuar, que a gente ainda nem entrou no item 7. A gente ainda está no último parágrafo do item 6, que eu esqueci de ler semana passada. Não procureis o primeiro lugar na terra, nem vos coloqueis acima dos outros, se não quiserdes ser obrigado a descer.
Quando a gente se eleva, porque uma coisa é a própria vida te colocar numa posição de, entre aspas, superioridade. Porque você mereceu, porque você angariou. E o teu objetivo não é o de ser exaltado. Simplesmente as coisas aconteceram, o seu esforço, o teu merecimento te colocou em uma determinada posição. Aí tudo bem. Agora, quando a pessoa se autopromove, se autoeleva, se acha na condição de estar acima dos outros, aí fatalmente ela vai ser rebaixada de alguma forma nessa ou em outra encarnação. E não pensem que é pior, que a gente pensa assim, ai, nossa, tem gente que passa a vida inteira fazendo mal para os outros, não acontece nada de ruim, cadê a justiça divina? Não pense que é melhor para ela dessa forma. Porque se ficar para outra encarnação, essa compensação pelos erros que ela cometeu, pelas injustiças que ela promoveu, vai ser pior. É melhor quando acontece alguma coisa difícil aqui mesmo. Deixa eu colocar aqui no não perturbe para não ficar... correr o risco de entrar alguma ligação e atrapalhar aqui a gente. Peraí, achei. Continuando, então... ela vai... Então, quanto mais alto a pessoa sobe, pior é a queda, certo? Então, vamos nos manter assim... cada um na sua, fazendo o que tem que ser feito, sem se ficar se preocupando em se elevar demais. Procurai, ao contrário, o mais humilde e o mais modesto, pois Deus saberá vos dar um lugar mais elevado no céu, se o merecerdes. Então, aquilo que a gente merece vem até nós. Nós não precisamos ficar desesperadamente buscando, tá? Então, agora sim, nós vamos entrar no item 7 do capítulo 7. Item 7. Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Então, Jesus disse essas palavras: Eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por haver revelado aos simples e aos pequeninos. Isso está em Mateus 11, 25. Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por ter revelado essas coisas aos humildes, aos simples, aos pequeninos, que são os pobres de espírito. Então, aqui, o que diz nesse episódio, nesse capítulo aqui do Evangelho, nessa tradução, nessa interpretação que foi escolhido colocar aqui esse nome de pobre de espírito, não é aquilo que nós normalmente consideramos na nosso linguajar aqui no Brasil, da forma como a gente trata essa palavra, essa expressão pobre de espírito. Aqui, pobre de espírito está dizendo simples e pequeninos, tá? Não faz... Para mim, essa tradução não tá tão adequada, mas é o que tem aí, né? Porque pobre de espírito parece uma coisa... uma coisa que não é boa, né? Mas aqui está sendo dito como algo bom. São simples, os pequeninos, os humildes. Então, pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por ter revelado essas coisas aos humildes, aos simples, aos pequeninos, que são os pobres de espírito, e de tê-las ocultado aos sábios e aos prudentes, mais capazes aparentemente de compreendê-las. É preciso entender pelos primeiros, os humildes, os que se humilham diante de Deus. Eu também acho, sinceramente, humilhar uma palavra muito forte. Deixando claro aqui que eu não estou questionando o conteúdo e a essência. O que eu estou questionando são as traduções que, ao longo dos séculos, dos milênios, foram, inclusive o original é numa língua que não existe mais, que é o hebraico antigo. Então foi traduzido da tradução de uma língua para outra, de uma língua para outra, de uma língua para outra, até chegar nos termos de hoje, que eu questiono muitas vezes, até porque cada evangelho que você pega tem palavras diferentes. Então, para mim, os que se humilham diante de Deus, eu consideraria mais adequada a palavra os que se dobram, os que se ajoelham,
os que aceitam Deus, não têm o orgulho suficiente para rejeitar Deus, né? Então, se os que aceitam Deus e não acreditam ser superiores a ninguém. E pelos segundos, então os primeiros, que são os pobres, o que está dizendo aqui por pobre de espírito, significa aqueles que aceitam Deus e que não se acreditam superiores a ninguém. E os segundos são os orgulhosos, envaidecidos de seu saber mundano, que se acreditam prudentes, pois negam a Deus, tratando-o de igual para igual, quando não o rejeitam. Seca a boca, tem que dar um golinho aqui de água. Na antiguidade, prudente era sinônimo de empáfia, dono da verdade. É por isso que Deus lhes deixa a procura dos segredos da terra e revela os do céu. Deus lhes deixa a procura dos segredos da terra e revela os do céu aos simples. Então, se vocês querem os segredos da terra, fiquem aí procurando, então. E os do céu ele revela aos simples e humildes, que se inclinam diante de sua glória. Assim acontece agora com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Alguns incrédulos admiram-se que os espíritos façam tão poucos esforços para os convencer, que os espíritos façam tão poucos esforços para os convencer. Inclusive, gente, se vocês quiserem dar uma olhada, eu fiz uma live, duas lives, parte 1 e parte 2, sobre Allan Kardec. E lá tá muito claro, deixa muito claro que Allan Kardec, ele dizia, o espiritismo não é para aqueles que já têm a sua crença, que já estão tranquilos, convencidos das suas necessidades espirituais, já estão convictos. O espiritismo é para aqueles que não têm convicção religiosa. Ou seja, a gente não precisa ficar perdendo tempo de tentar convencer alguém, porque isso é só para o nosso deleite convencer a pessoa, porque ela não está precisando disso. Vamos conversar, transmitir fé, amor, conhecimento para aqueles que estão necessitando disso. Não precisamos ficar tentando convencer quem não acredita em reencarnação a acreditar. Quem não acha que é impossível ou que é errado conversar com os espíritos, tentar provar que é possível e que é bom. Para quê? Vamos nos concentrar em quem está precisando, né? Jesus disse, os sãos não precisam de remédio. Se a pessoa já está bem com a crença dela, com a religião dela, com as convicções dela, para quê? Só por orgulho, por soberba, para achar que tá... para se considerar que eu consegui convencer, provar que eu tô certo? Para que isso, né? Não tem necessidade nenhuma disso. É por isso que Deus lhe deixa a procura de segredos da terra. Aqui, achei. É que eles se ocupam dos que buscam a luz com humildade e de boa fé, ao invés daqueles que acreditam possuir toda a verdade e pensam que Deus deveria primeiro provar-lhes que existe, para poderem aceitá-lo, e ficar muito feliz em conduzi-los a si. O poder de Deus manifesta-se nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não coloca a luz sob o alqueire, uma vez que a espalha com abundância por todas as partes. Cegos são aqueles que não a veem. Deus não quer lhes abrir os olhos à força, uma vez que lhes convém mantê-los fechados. Deus não obriga a gente a nada, né? É livre-arbítrio. Sua vez chegará, mas primeiro é preciso que sintam as angústias das trevas e reconheçam a Deus, e não o acaso, na mão que atinge seu orgulho. Então, assim, uma hora ou outra, queira ou não queira, as pessoas vão chegar nesse entendimento. Quanto isso vai demorar, se vai ser agora, se vai ser daqui 10 anos, se vai ser na próxima encarnação, se vai ser daqui a 1000 anos, depende da pessoa. Depende do quanto o orgulho dela se dobra ou não a esse conhecimento. Enquanto ela for soberba, enquanto ela se achar melhor que os outros, enquanto ela não tiver orgulho para
e não tiver orgulho suficiente para negar a Deus, aí vai demorar mais, vai depender dela, né? Então a luz está aí para quem quiser. Quem tampa os olhos e não vê, aí é o livre-arbítrio da pessoa. Deus se emprega para vencer a incredulidade os meios que julga conveniente, conforme os indivíduos. Então cada um vai ter os seus cutucões, né? A gente não leva os cutucões de vez em quando na vida? Ô, Ana Paula, tá vendo? Você ficou doente aqui agora? É pra você parar, ficar quieta aí pensando em tal coisa. Ó, você viu que teu carro quebrou bem na hora que você ia fazer tal coisa? Não é pra você fazer aquilo. Deus, eu vejo como, não é Deus, o ser, a inteligência suprema que veio aqui na minha casa e fez isso. Não. São os amigos espirituais, os espíritos superiores agindo em nome de Deus para promover a justiça, para promover as provas, as expiações, os merecimentos, né, as recompensas pelos merecimentos. Então esses cutucões que a gente leva são aprendizados que a gente tem que ter. Não é à toa. Deus nos ama, né? Se nós somos seres humanos falíveis, imperfeitos, nós damos oportunidades aos nossos filhos, a gente diz não para eles, a gente não faz todas as vontades deles, porque nós precisamos educá-los, porque Deus faria as coisas por mal, né? Se nós somos capazes de amar os nossos filhos e de dar a eles o melhor que a gente pode, acho que Deus não faria isso conosco, né? Não faz sentido isso. Para quem acredita em Deus, tem que acreditar que é perfeito, né? Não é verdade? Deus, se ele existe, ele é perfeito, ele é justo, ele é bom. E se ele é justo, perfeito e bom, ele não vai fazer coisas de uma forma pior do que nós humanos fazemos, que somos imperfeitos, certo? Então vamos lá, continuando aqui. Deus emprega para vencer a incredulidade os meios que julga conveniente, conforme os indivíduos. Então, cada um vai receber esse cutucão, entre aspas, de um jeito diferente. Não é o incrédulo que deve determinar a Deus o que fazer, né? Vamos combinar? Ou o que dizer. Se quiserdes me convencer, é preciso escolher esta ou aquela maneira, tal momento antes daquele outro, porque isto é o que me convém. Então eu digo para Deus assim, ó, Deus, se você quiser provar para mim que você existe, porque Deus vai parar tudo, vai parar de governar os universos pra vir me convencer de que ele existe. Eita soberba, hein? Então, se você quiser me convencer de que você existe, Deus, você tem que fazer isso, isso, aquilo, e tem que ser tal hora. Oi! É tipo assim, ó, Deus fala assim, beijinho no ombro pra você que não quer acreditar em mim. Um dia você vai ser obrigado. Você não quer acreditar agora? Uma hora você vai ser obrigado a acreditar. E eu não vou fazer a tua vontade porque você quer, né? A vida tá aí, a luz tá aí, as provas da existência de Deus estão aí, as coisas, a lógica de tudo que acontece, o sentido da vida, tá tudo aí. É só a gente olhar com olhos de quem realmente quer ver e com humildade, que a gente consegue entender e perceber isso, né? Que os incrédulos não se espantem, portanto, se Deus e os espíritos, que são os agentes da sua vontade, não se submetem às suas exigências. O que diriam se o mais simples de seus servidores quisesse se impor a eles? Deus impõe suas condições e não se sujeita às deles. Ele ouve com bondade aqueles que o procuram com humildade e não os que acreditam maiores que ele. Os que se acreditam maiores que Deus, não tem chance, né, gente? Já explicamos antes, desde o começo aqui da nossa conversa, sobre isso. Aqui é só uma conclusãozinha. Não poderia Deus mostrar-lhes pessoalmente fatos sobrenaturais na presença dos quais o incrédulo mais endurecido se convenceria? Sem dúvida, poderia. Mas que mérito teriam eles? E, aliás, de que isto serviria?
Que mérito a pessoa teria se ela só acreditasse em Deus, se Deus se provasse diante dela? O mérito está exatamente em perceber, compreender, ter humildade para aceitar, né? Aceitar que Deus existe, aceitar que nós somos pequenininhos e que nós podemos sim crescer, evoluir, nos tornar espíritos puros. Jesus disse: vós sois deuses, porém não sabeis. Deuses, ele quis dizer, Deus é um só. Então, na verdade, nós não somos deuses exatamente. Nós somos capazes de atingir um grau evolutivo de angelitude. Um grau igual ao de Jesus. Quando o planeta Terra foi criado, Jesus já era espírito puro, mas ele passou pelas etapas da evolução espiritual, assim como nós estamos passando. E é o nosso destino inexorável, não tem como fugir disso, chegar ao grau de espírito puro. Quanto tempo isso vai demorar depende de nós, mas não tem como fugir desse caminho. Não tem como ter outro destino. É o destino de todos os espíritos criados por Deus. Então, não vemos todos os dias negarem-se a evidência e até mesmo dizerem: se eu visse, não acreditaria, pois sei que é impossível. Então, às vezes a pessoa se nega a acreditar até no que ela vê. Imagina o que ela não vê, né? Se eles se recusam a reconhecer a verdade, é que seu espírito ainda não está pronto para entendê-la, nem seu coração para senti-la. O orgulho é o véu que tampa sua visão. De que adianta mostrar a luz a um cego? É preciso, em primeiro lugar, curar a causa da cegueira. Né? Eu fico mostrando: olha aqui, cego, tá vendo? Isso aqui é verde, isso aqui é azul, isso aqui é rosa. Não adianta nada, certo? Então, a pessoa que não quer acreditar em Deus, ela está cega. Então, não adianta você tentar mostrar para ela alguma coisa. Primeiro, ela precisa curar a causa da cegueira. É preciso, em primeiro lugar, curar a causa da cegueira. E como médico hábil, Deus corrige primeiramente o orgulho. Então, primeiro ele corrige o orgulho, para depois a pessoa estar em condições de acreditar nele. Não abandona seus filhos perdidos. Sabe que cedo ou tarde seus olhos se abrirão. É o que eu falei, não tem outro destino, é esse. Mas quer que isso aconteça por vontade própria, e então, vencidos pelas aflições da incredulidade, se lançarão por si mesmos em seus braços, e como filhos pródigos, lhe pedirão perdão. Então, pessoal, terminamos agora o item 7 do capítulo 7. Eu sei que tem 3 pessoas assistindo. A Vilma está aqui. Bom dia, Vilma. Eu acredito que o Roberto de Oliveira também esteja. Eu tenho mais certeza quando a pessoa escreve no chat. E que bom te ver aqui, Roberto. Tenham um ótimo dia, pessoal. Fiquem com Deus. Quero relembrar vocês do seguinte. Esse daqui é ao vivo, mas fica gravado. Fica gravado tanto no Facebook, só que no Facebook é um pouquinho mais difícil de achar quando você quer procurar algum tema, procurar algum dia. Então, também eu gravo também tudo no canal do YouTube, que eu vou colocar aqui na descrição. Assim que finalizar esse vídeo, essa live aqui, eu vou colocar na descrição o canal do YouTube para ficar mais fácil achar, tá bom? Oi, Sandra, bom dia. Então, um ótimo dia para vocês. Fiquem com Deus, boa semana e vamos finalizar com a prece. Então, vamos acalmar os nossos pensamentos, apaziguar as nossas emoções, para podermos nos conectar com a espiritualidade superior, com os nossos amigos espirituais, os nossos anjos guardiões, nossos mentores, de forma que essa conexão possa nos inspirar e assim, em todos os momentos do nosso dia, nós façamos as melhores escolhas, que nós possamos
falar, sentir, pensar e fazer coisas boas, que elevam a nossa vibração e permitem a sintonia com vibrações igualmente elevadas. Que os nossos irmãos sofredores sejam amparados, sejam esclarecidos, de acordo aos seus merecimentos. Vamos então enviar vibrações positivas a todos aqueles que precisam abrir os olhos para enxergar a justiça, a verdade e a perfeição de Deus. Que assim seja. Tchau, pessoal!